Olá, antes de tudo eu queria te agradecer por ter clicado nesse vídeo. Se você é adolescente, ainda não trabalha, talvez essa seja a maior dica que alguém poderia te dar sobre economia, mercado financeiro, sobre como juntar dinheiro. Se você é adulto, trabalha, tem conta em banco, você junta dinheiro, tá aí planejando algo para o seu futuro, uma aposentadoria, cara, esse vídeo também é para você. Fica até o final, porque vai valer a pena. Alguns anos atrás eu estava no serviço militar obrigatório, no Exército, especificamente no 31º Batalhão de Infantaria Motorizada, que fica em Campina Grande, na Paraíba. E foi a primeira vez, foi no ano ali de 2021, foi a primeira vez que eu tive contato com Bitcoin, no sentido de que alguém chegou para mim e falou, dizendo que estava comprando uma moeda aí digital, e eu meio que ficava assim, cara, eu nem entendo disso, eu não sei nem para onde é que isso vai. E aí eu achava o máximo, né? Mas eu não botava muito fé nessa ideia, porque eu achava que era como as bet, como cassino online, como trading, porque eu já tinha feito trading antes com, eu não vou dizer o nome da plataforma, mas eu ficava comprando e vendendo e achava que ia sair no lucro alguma hora. Mas a verdade é que eu meio que estava numa coisa de adivinhar ali quando é que ia subir, quando é que ia descer, sem ter conhecimento nenhum de nada. Então em 2021, alguém da minha turma do quartel, até hoje, eu lembro o nome dele, é Felipe Silva. Se um dia ele assistir, eu tenho um contato dele, mas não vou falar com ele não. Mas se um dia ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai saber que em 2021 ele falava já sobre Bitcoin lá no quartel pra gente. Mas eu meio que, assim, deixei a ideia passar, né? Porque eu não era tão interessado, não sabia as motivações, não sabia o que era, não entendia. E aí foi passando o tempo. Quando foi chegando ali perto de 2024, no final de 2024, o Bitcoin estava bombando ali. E eu lembrei que em 2021 um cara tinha falado para mim sobre Bitcoin. E aí eu disse assim, cara, eu não acredito que naquele tempo eu não dei ouvidos a isso e não fui, né, estudar melhor, não fui comprar. E aí eu fiquei nessa, cara, super arrependido, né? E aí em 2024, quando eu fui ter esse contato com o Bitcoin, na verdade eu queria já começar a comprar, só que chegou alguém muito importante para mim que disse a frase que muita gente fala, né? Ele disse, ó, não compre Bitcoin, estude Bitcoin. Como é que você vai comprar uma coisa, você vai entrar no mercado se você não estudou, não sabe o que é? E essa é a maior dificuldade que muita gente tem para entrar nessa área do Bitcoin. Você não tem paciência, geralmente, de estudar para conhecer. Porque, geralmente, se você for só na conversa dos outros, você vai ser guiado, cara. Você vai estar naquele efeito manada, sabe? O vento sopra, você vai. O vaqueiro manda, você vai, feito gado. Então, você tem que sair disso e partir mais daquela. Eu tenho que conhecer para não entrar numa coisa que eu não sei. Não faça isso porque eu estou lhe falando. Faça se for do seu interesse e não meta as caras do nada. Vai estudar primeiro para poder entender. E aí, em 2024 foi que eu fiz. Eu comecei a assistir muitos vídeos, comecei a procurar saber, comecei a ler muito sobre. E aí tem até tem um livro chamado, eu vou até mostrar aqui para vocês depois, Bitcoin Red Pill. Eu peguei esse livro e, cara, eu maratonei esse livro. Tinha muitos podcasts no YouTube na época de 2024 que eu comecei, a estudar muito sobre isso. Por quê? A gente já vai entender como é que isso... Por que o Bitcoin é tão valioso assim? Por que o Bitcoin está em alta? Por que o Bitcoin é tão falado? Qual a importância do Bitcoin? E por que é importante a gente estudar o Bitcoin, né? E hoje eu vejo o quanto que eu me arrependo se eu tivesse... Porque eu já tinha ouvido falar ali mesmo, lá para 2017. E hoje, quase 10 anos depois, eu me arrependo muito de não ter entrado, de não ter buscado esse conhecimento antes. Né? Mas assim, antes tarde do que nunca, né? Estamos aí. Muitas pessoas dizem que é um golpe, muitas pessoas dizem que é pirâmide, mas a verdade é que a maioria dessas pessoas, elas nunca estudaram Bitcoin, nunca dedicaram tempo para saber realmente o que é. O Bitcoin é uma moeda digital que foi criada em 2009 por um cara com um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. E o que ele criou, né? Ele criou uma moeda
que é descentralizada, que não está no poderio das mãos, no poder de nenhum banco, de nenhuma instituição. E hoje é o único ativo, né, digital que a gente pode dizer assim, comprei, vou fazer autocustódia, vai ser meu e não vai estar em banco nenhum. É um dinheiro que você simplesmente não coloca, você tem a possibilidade de não deixar na mão de nenhum tipo de banco, de nenhum tipo de... Realmente é a própria propriedade privada do século XXI, né? Realmente com garantia que você pode morrer, levar para o caixão e nenhum juiz lhe tomar, nenhum banco lhe tomar. Se um banco fechado, se acontecer alguma corrupção, algum escândalo, você não perderia essa moeda digital se ela estiver em autocustódia. Não se preocupe, porque mais para frente eu vou trazer vários vídeos aqui no canal falando sobre autocustódia, falando sobre como resgatar os bitcoins da corretora para sua carteira offline, sobre como criar, vou indicar sobre como criar contas também em corretoras. Vou indicar canais que falam muito mais sobre isso, muito melhor do que eu, porque eu estou entrando nisso agora, mas são informações que você, sem dúvida, não pode perder, cara. E já vou dizendo, olha, já começando de agora, estude Bitcoin, estude Bitcoin. Então, para a gente entender melhor como isso tudo surgiu, a gente tem que entender primeiro as 3 características do ouro. Por que o ouro é tão importante nisso? Porque os Estados Unidos, eles criaram o padrão ouro. Por quê? O ouro ele tem 3 características: a escassez, a divisibilidade e a durabilidade. E aí os Estados Unidos eles criaram a ideia de que vamos criar pensa aí, em um banco central. E esse banco central ele vai fazer o seguinte, ele vai captar ouro das pessoas, que era aquilo que era escasso, era divisível e era durável, não se acabava facilmente, né? E as pessoas tinham como algo de valor, como se fosse uma moeda mesmo de valor. E aí, um ativo de valor, na verdade. E aí, o que é que eles fizeram? Eles, através do banco, eles criaram o dólar. E aí, eles disseram para as pessoas, vocês nos trazem o ouro e a gente agora vai colocar uma moeda corrente que se chamará o dólar. Então, as pessoas entregavam para o governo dos Estados Unidos algo que era escasso, divisível e durável, por algo que era... não era mais escasso, era totalmente multiplicável, porque o dólar ele começou a ser imprimido em grandes quantidades, até mais daquilo que entrava de ouro, né, até muito mais. Outra característica do dólar era justamente que um papel. Então as pessoas estariam trocando algo que você tinha garantia de um valor real por algo que era basicamente uma promessa de que o governo deixava para as pessoas de que aquilo ali tinha valor. E foi trocado, né? Essa foi a ideia que foi colocada, né? O padrão ouro surge justamente dessa ideia dos Estados Unidos de captar para si ouro em troca da moeda que seria a moeda corrente do dólar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Aqui do lado esquerdo vocês veem o gráfico aqui do Bitcoin hoje, né? Aqui, ó, cada velinha dessa em vermelho representa uma hora em que o Bitcoin subiu ou desceu. As vermelhas são de queda e as verdinhas são de alta. Hoje, dia 1º de junho de 2026, a gente vê o Bitcoin com um dos valores, acho que de 2024 para cá, um dos valores mais baixos, mais baratos para se comprar Bitcoin. Mas por que é importante? Um dos canais muito importantes para a descoberta, né, para que eu estudasse o Bitcoin assim, foi o Abraham. E principalmente esse vídeo aqui, ó, O Fim do Dinheiro, a Última Batalha pela Liberdade. Indico que vocês assistam, porque ele traz muito essa ideia de como surgiu o padrão ouro, como que os Estados Unidos criou essa moeda do dólar, como que isso deu aquele problema da inflação e como que a gente chega no Bitcoin, né? Continuava sendo o ativo de real valor, escasso, divisível e durável. Mas, pouco a pouco, os pedaços de papel que deveriam servir como meros intermediários foram ganhando protagonismo e sendo tratados como se tivessem valor próprio. E hoje até isso é o que o próprio banco faz, né? Ele imprime, por exemplo, o país, o Brasil tem uma dívida pública, o Brasil está endividado, o que é que se faz? Se imprime mais dinheiro, mas esse dinheiro ele surge de onde?
Quem depositou algo para que o governo, quem que deu poder ao governo de imprimir mais e mais dinheiro? Porque a inflação, na verdade, é o aumento da base monetária. Quanto mais você imprime, mais inflado fica a base monetária. E aí os preços sobem, e aí o dinheiro perde valor, e que é o que a gente está vendo acontecer justamente com o real. O acordo de Bretton Woods consolidou o dólar como uma reserva de valor global. O objetivo dos países passou a ser acumular dólar, enquanto os Estados Unidos acumulavam uma reserva inimaginável de ouro. E aí a gente sabe o que aconteceu. Que o que aconteceu é o seguinte: os Estados Unidos, ele foi muito inteligente nessa jogada aí. Por quê? Enquanto todo mundo estava ali acumulando dólar, porque era a moeda de valor, os Estados Unidos ele estava acumulando uma moeda muito mais valiosa, que era o próprio ouro, que era escasso, divisível e durável, né? E que característica, onde tem essa característica além do ouro, por exemplo? O Bitcoin. O Bitcoin ele não pode ser imprimido infinitas vezes. O Bitcoin ele é escasso. O Bitcoin ele pode ser divisível, você dividir ele em várias frações, em vários satoshis, por exemplo. Um Bitcoin ele pode ser dividido em infinitas frações. Outra coisa, o Bitcoin ele é escasso, divisível e durável. Você não precisa deixar, por exemplo, como os outros países estavam fazendo, acumulando dólar, deixar na mão de uma instituição, de um banco, de um país, de um governo, de um sistema, não. O Bitcoin ele é durável justamente por isso, porque você consegue fazer a autocustódia. Você consegue tirar ele do banco, por exemplo. Pense o seguinte: você recebeu aí seu salário. O seu salário vai para onde? Para um banco, certo? Se de repente esse banco fecha, se de repente, sei lá, um juiz lá do STF decide fazer o seguinte: vamos bloquear o banco tal e o seu dinheiro está lá, como é que você vai fazer para tirar? Se o dinheiro é seu. Seu. Será que esse dinheiro é seu? Essa é a questão. O Bitcoin você consegue tirar ele das instituições bancárias, de corretoras e fazer sua própria autocustódia. Não se preocupe que vai sair um vídeo falando sobre o que é autocustódia, como fazer esse processo, né? Como você tira algo da internet que não fica em banco nenhum, por exemplo. Vidão coletiva que funciona até os dias atuais. Uma máquina chamada dívida. Funciona assim: com o valor real gerado pelo suor do seu trabalho, digamos que você receba uma remuneração de R$1.000 e decida depositar isso no banco. Esse dinheiro está lá, certo? Pelo menos esse é o saldo que é o que a gente tava discutindo aqui agora. Esse dinheiro tá lá, mas esse dinheiro é só um número. Ele não existe. Ele só existe quando você pega ele na sua mão. Ah, mas eu fiz uma transferência. Fiz uma transferência bancária do PixPoto. Fez, beleza, você transferiu um dinheiro. Mas você transferiu um número. Pense o seguinte: você tem R$50, certo? Ó, tá aqui, ó. Se eu rasgar esses R$50, se eu queimar, nunca mais eu vou ver ele. Eu vou deixar de ter esse dinheiro, certo? Ele tá na minha mão. Mas o que é que eu faço? Eu pego esse dinheiro e deposito ele no banco. O banco está recebendo a cédula, que é aquilo que tem valor. E na minha conta, o que é que fica lá? Um número, certo? Só que o que é que o banco faz com isso aqui? Ele vai colocar os R$50 lá na minha conta, em número. Esse dinheiro aqui, ele vai emprestar para outra pessoa. Só que ele vai emprestar, se não for em forma de, se ela não receber na cédula, ele vai emprestar como um número na conta dessa pessoa. E é como se sempre o banco ficasse com os meus R$50 guardados lá. E era basicamente isso que o próprio Estados Unidos estava fazendo com o ouro. Aparece na tela do seu aplicativo. Mas a verdade é que o banco só manteve uma fração de R$100 em reserva. Os outros 900 foram emprestados para Carlos, com juros. Agora, na prática, você ainda tem R$1.000 na sua conta. Mas Carlos também tem 900 para gastar. Os números na tela se multiplicaram, mas nenhum valor foi criado. E aí os bancos ficam nessa, só multiplicando dinheiro e a base monetária, ó, inflando, crescendo. E aí nasce a inflação. Mas aí surge a nossa saída, surge aí uma última esperança, né? Que é uma moeda que a gente pode
barrar que essa multiplicidade deixe de acontecer. A gente pode impedir que tudo isso aconteça. De que forma? Can you please explain it to me from the beginning? What's Bitcoin? Sure. Bitcoin é a única propriedade privada real que nós temos atualmente. Qualquer outra coisa pode ser atacada pelo Estado. Única propriedade privada absoluta que você tem. Bitcoin é um dinheiro que ninguém vai tirar de você e que você pode armazenar da forma que você achar melhor. Só que, consequentemente, você vai ser responsável por tudo. Soberania tem um custo, que é a responsabilidade. É basicamente. Se você esquecer, cara, a senha, por exemplo, da sua carteira offline, acabou-se. E aí, por que ele traz essa questão da responsabilidade? Justamente porque quando você tem algo que você diz, essa é a minha propriedade privada, ela é sua, você tem que cuidar, você é responsável. Então, da mesma forma que o Bitcoin traz segurança aos responsáveis, aos irresponsáveis, o Bitcoin pode ser, cara, a destruição. Porque se você não for uma pessoa responsável com o dinheiro, se você não for uma pessoa, querendo ou não, moral, para saber juntar, guardar e saber no que gastar, o Bitcoin, cara, pode te aniquilar, cara. Então, por que é importante estudar o Bitcoin? Para que você não entre do nada colocando sua esperança em tudo, como política, por exemplo. Você confia demais, às vezes, no vereador, num prefeito, num deputado, e o cara vai lá e descumpre sua promessa. Então, antes de tudo, estude Bitcoin. Basicamente soberania pura, né? É a primeira forma de propriedade privada que realmente é soberana. No sistema tradicional. Esse canal, cara, ele me ajudou muito a ter informação, o canal do Abraham, e com o título do vídeo, né? O fim do dinheiro, a última batalha da liberdade. Sigam esse canal, assistam esse vídeo, né? Ele é um documentário ali de quase 1 hora, né? Mas muito importante você entender esse processo do padrão ouro, de como surgiu o Bitcoin, de como tudo isso aconteceu e como que a gente culminou em tudo isso, né? É muito interessante que a gente acompanhe. E para quem quer estudar mesmo, aí eu indico o Bitcoin Red Pill, né? Você pode digitar aí, Bitcoin Red Pill é um livro que está em PDF gratuito, você pode colocar no Google, de extrema importância, cara. Foi o livro que, no início, foi ele que me fez, né, saber a importância do Bitcoin, né? E muito importante ele ter sido escrito, né, ali foi pelo Renato Amoedo, mais conhecido como 38, né, um cara que é muito importante no meio, principalmente no meio libertário, foi influência muito grande para mim, continua influenciando hoje, né, a minha área libertária, minha área de visão econômica. Então ele é de extrema importância, né, e ele vem justamente com essa proposta. O Bitcoin ele surge como renascimento moral, material e tecnológico. Então vocês têm que dar uma olhada nesse livro. Ele está em PDF gratuito, cara. Tem no YouTube, em áudio, tem ele explicado, tem ele completo, de todas as formas. Ele é muito bom mesmo, né? De extrema importância para que a gente estude, cara. Então é isso, ó. A proposta desse vídeo é justamente te provocar a estudar o Bitcoin, né? A não fugir disso, porque querendo ou não, é assim como a energia elétrica, cara. Quem ignorou a energia elétrica e até hoje vive sem, cara, foi ultrapassado, foi obliterado, né? Como diz aí muita gente no meio libertário, né? Então assim, não dá para fechar os olhos para isso, cara. Você que acha que é pirâmide, você que acha que é corrupção, você que acha que é tudo golpe, vai nessa aí. Eu achava justamente isso 10 anos atrás, e hoje eu me arrependo muito de não ter estudado o Bitcoin antes, não ter buscado essas informações antes, né? Então assim, que você, né, que isso sirva para que você se oriente, para que você comece a estudar mais a fundo sobre o que é o Bitcoin, sobre sua importância. Continua acompanhando aí no canal, que eu vou trazer principalmente falando sobre autocustódia, como é que você pode pegar o Bitcoin e trazer ele para sua propriedade privada, né? Então, continua acompanhando, foi um prazer ter vocês aqui. É sempre um prazer, na verdade, né? Esse canal ele vai trazer muitas coisas, psicologia, coisas cristãs, mas também do Bitcoin. Vocês precisam saber e eu não vou deixar de falar.